O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva. E agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus, com jejuns e oração. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Israel. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram à Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje é o dia em que nós celebramos Nossa Senhora da Luz, a Candelora, a Candelária, com todas aquelas palavras que do português e até meio espanhol, que serviam para lembrar que Nossa Senhora trouxe aquele que é a luz para as nações, nosso Senhor Jesus Cristo. É costume nesse dia abençoar as velas. Algumas pessoas ainda têm a tradição à noite de deixar aquela velinha acesa em honra a Nossa Senhora. E são essas tradições que para algumas pessoas não dizem nada, mas que para nós que acreditamos em Deus diz muita coisa.
a vela acesa, nos lembra que Jesus Cristo é realmente uma luz que brilha para sempre para a humanidade. Embora nem todos o acolham, mas ele brilha e continuará brilhando. Esse dia da apresentação do Senhor nos faz refletir sobre tantas coisas. Primeiro, uma das coisas bonitas é o testemunho desse casal, Maria e José, fiéis às tradições, fiéis a tudo aquilo que a religião que eles praticavam, que era o judaísmo, colocava como regra a ser seguida, e todas tinham um significado muito especial, como essa da purificação da mãe e a apresentação do primogênito do menino que deveria ser consagrado a Deus. Eles vão no templo oferecer o sacrifício, porque era costume naquela época que quando se oferecia o primogênito, ao invés de oferecer a vida daquela criança, que claro que ninguém ia fazer isso, oferecia-se então um sacrifício, ou era um par de rolinhas, ou 2 pombinhos, para o pessoal que era pobre, que não tinha condição de comprar o carneiro, né? E o pessoal que tinha mais condição comprava um carneiro e dava para o sacerdote oferecer. Eu ouvi uma vez uma reflexão que me tocou profundamente, porque dizia o pregador, na verdade, sem saber, Maria e José ofereciam o verdadeiro cordeiro, aquele que veio para tirar o pecado do mundo. Aparentemente eles estavam entregando lá aquele par de pombinhas ou 2 rolinhas para ser sacrificado, mas na verdade eles traziam nos braços o Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E Simeão, numa alegria imensa, acolhe nos braços aquele que era esperado. E esse velho, ele tem a missão de testemunhar ali, naquele momento, todo o povo da antiga aliança que vivia ansioso pela chegada do Messias. É impressionante. Tudo que Deus faz é bem feito. Tudo que Deus faz tem uma perfeição maravilhosa. E a igreja escolheu esse dia para lembrar também dos consagrados, homens e mulheres que deixaram pai e mãe para se consagrarem a Deus. Ninguém se consagra obrigado. Quando uma jovem decide ser freira, quando um jovem decide consagrar-se como religioso, ele não é obrigado, ele vai por livre e espontânea vontade. Não tem ninguém atrás dele com um facão ou um revólver dizendo, te consagra. Não. Liberdade plena. É uma das coisas mais bonitas que pode existir na humanidade, é observar que ainda hoje, pessoas normais, pessoas que tiveram um pai e uma mãe, que cresceram no seio de uma família, a um certo momento sentem no coração o desejo de consagrar-se a Deus. Eu lembro uma vez uma pessoa, numa discussão a respeito disso, dizer assim, mas como é que essa jovem teve essa decisão de se consagrar, vai se trancar dentro de um mosteiro de clausura? E alguém respondeu, ela está indo com plena liberdade. Ninguém está obrigando, mas ela sentiu o desejo de consagrar-se a Deus e de viver assim, numa imolação constante pela humanidade. E aqueles que são arrastados pelo pescoço depois de ter praticado um crime e jogado dentro de uma prisão para pagar suas penas? É uma diferença muito grande. O consagrado se consagra em plena liberdade, ninguém o obriga. Assim como Maria e José, no momento em que foram levar o menino, foram consagrá-lo livremente. A consagração é um ato de confiança do ser humano em Deus
que entrega a si mesmo. E às vezes, como tudo que é humano, é cercado de fragilidade. E é por isso que hoje nós rezamos pela perseverança dos consagrados. O consagrado não é entendido, principalmente por quem vive numa vida que não é de oração, quem não tem temor de Deus, quem não se deixa guiar pelo Espírito Santo de Deus, mas se deixa guiar por outro Espírito que não é santo. A gente não vai falar o nome dele. Então, quem se deixa guiar por um outro Espírito que não é santo, nunca conseguirá entender o valor da vida consagrada na igreja. Nunca. Por quê? Porque é uma barreira muito grande. É igual aquilo que Nosso Senhor, na parábola do Lázaro, faz dizer ao rico que estava do outro lado e queria que Lázaro fosse molhar a língua dele e dizer assim: tem uma barreira muito grande, tem uma separação imensa entre... E por mais que a gente quisesse, ninguém daqui passaria para ali. Para dizer, para quem vive numa vida errada, certas coisas não vai entender nunca. A fé é um dom de Deus. Acreditar é um dom maravilhoso e precisa ser nutrido com oração e escuta da palavra. Quem não reza e quem não valoriza o Evangelho não vai entender as coisas da fé nunca, nunca. Então hoje é um dia especial e nós devemos lembrar que essa luz que veio ao mundo para a nossa salvação espera ser acolhido por todos nós. E é interessante que o velho Simeão, na sua profecia lá no templo, diz para Nossa Senhora: esse menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos. Jesus derruba alguém? Não. A pessoa cai sozinho por não segui-lo. Só isso. Jesus não derruba ninguém. Mas o profeta, esse homem que naquele momento profere essa profecia, ele diz: esse menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento. Mas não é que Jesus derruba, é o ser humano que cai por própria conta, por não caminhar na luz. Quem não caminha na luz, caminha nas trevas. E quem caminha nas trevas não vê buraco, não vê toco, não vê tronco de árvore, senta o pé, cai lá na frente, porque está nas trevas. Agora quem caminha na luz, não. Quem caminha na luz vê o perigo longe. Ele está caminhando, ele já está olhando, já está vendo onde é que está o negócio. Peçamos a Deus essa graça, que Nossa Senhora da Luz, que esse grande acontecimento de hoje ilumine a nossa vida, ilumine os nossos passos, para que a gente possa caminhar enxergando tudo que está por perto e assim evitarmos a nossa queda. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.